Eita, boa noite, paz seja com todos. Toma seu assento, por favor. A unção vai passando, né, queridos? O pastor Nery está tão generoso quanto o pastor Ricardo, chamando de Cristiano Ronaldo, achando que eu estou com dinheiro igual. Pega esses papel aqui, peraí. Vocês estão me vendo bem aí? Diga amém. Vocês estão tudo embaçado no meu oi, não tem problema não. Deixa eu esses papel aqui. Gente, o nosso tema é a grande tribulação. Nós começamos ontem, vamos recapitular e vamos terminar hoje, né? Coloca aí de novo Mateus 24, por gentileza, onde que nós começamos. Mateus 24, isso, verso 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então, ontem nós definimos a grande tribulação como um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividindo em 2 períodos de tempo, os 3 primeiros anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Lembrando que nesse período Deus derramará 3 classes de catástrofes sobre o planeta Terra: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Lembrando que as 7 trombetas são piores do que os 7 selos, as 7 taças piores do que as 7 trombetas. Lembrando que é o 7º selo que far-se-á tocar a primeira trombeta, e a 7ª trombeta vai derramar a primeira taça com a ira do Deus Todo-Poderoso. E isso aí a gente caminhou ontem dentro desse viés. Aí eu também respondi ontem por que o período da grande tribulação é importante. Lembra? Para cumprir o quadro profético, aquelas 70 semanas profetizadas sobre o povo de Israel. Segundo, para que Israel reconheça Jesus como Messias na Epifaneia, na segunda etapa da segunda vinda, na batalha do Armagedon, no vale do Megido, no pé do Monte das Oliveiras, o Deus que no Antigo Testamento abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar a pé enxuto, no Novo Testamento vai abrir o Monte das Oliveiras, e então o povo de Israel passa pela espada que sai da boca de Jesus, aniquila todos os inimigos, e ali Israel se prostra, se rende diante de Jesus, reconhecendo ele como Messias. Terceiro, para amadurecer para amadurecer os crentes imaturos. A gente sabe que não é todo mundo que está pronto, está maduro para ser colhido, não é um fruto maduro. Muitas das vezes ainda pegamos muito crente lutando contra a carne, contra o sangue, não discernindo as verdades espirituais e etc. Por último, para poder punir as nações gentílicas, e aí então eu falei sobre as nações que estão dentro da janela 10/40, que são nações expressamente inimigas do Evangelho, perseguidoras do cristianismo, e nenhuma gota de sangue que foi derramado de nenhum santo missionário ficará em vão será cobrado, tudo isso. E depois, na verdade, no domingo eu defini o nosso posicionamento pré-tribulacionista, aonde que eu falei sobre o mid, o pós e o pré, né? E eu dei 5 argumentos para a gente defender que a nossa igreja é uma igreja pré-tribulacionista. Nós cremos que Jesus voltará para nos buscar e nos arrebatar antes do período da grande tribulação. Então, dei lá 5 motivos que não vou agora citá-los. Bom, então ontem, segundona, nós começamos falando sobre os selos, os 7 selos do Apocalipse. Bom, então, quando começamos esse seminário, eu disse para os amados que a minha escola era dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, literalista e futurística. Então, na minha concepção de interpretação, eu estou tratando de assuntos literais que de fato irão acontecer, assim, de fato, na literalidade do texto, tá? Porque
você vai escutar muita gente falar muita coisa a respeito dessa matéria, e eu volto a insistir com vocês, não há mínimo consenso dentro da esfera escatológica, há louco para tudo, principalmente para falar a respeito da volta de Jesus. Então, a minha maneira de interpretar, primeiro, tenta conciliar o texto na sua literalidade. Havendo essa oportunidade, assim nós o interpretamos. Bom, a partir disso, eu não vejo nenhuma dificuldade em ver como que isso tudo que nós estamos tratando será literal. Ontem nós falamos sobre o cavalo branco, primeiro o cavalo branco, Apocalipse 6, 1 e 2, aonde que nós discernimos que nem tudo que reluz é ouro, não é porque é branco que é Jesus. Eu defendi que quem está sentado em cima desse cavalo branco é um ser terrível chamado Anticristo. Eu dei 5 motivos pelos quais eu os tenho para defender que esse não é Cristo, mas sim um Anticristo. Depois eu comparei ele a 3 figuras terríveis da história da humanidade: o César, o Nero e o Hitler. Depois nós fomos em Apocalipse capítulo 13, falamos a respeito de 4 animais, a besta, o leopardo, o urso e o leão, para mostrar que um único homem agindo de maneira poderosa no poder de Roma, da Grécia, da Pérsia e da Babilônia. E então terminamos narrando a personalidade terrível desse ser chamado Anticristo. Posterior a esse primeiro selo, fomos ao segundo, vermelho, aonde que falamos das guerras. O texto diz bem claramente que ele vem com o propósito de tirar a paz da terra. Se tira a paz, estabelece-se a guerra. Aí eu falei a respeito das guerras viróticas, bacteriológicas, não deu tempo de falar a respeito do rastro químico e outras artimanhas que o inimigo usará para estabelecer a guerra, quando ele quebra o período de falsa paz nos 3 primeiros anos em meio da grande tribulação. Eu falei também a respeito que a guerra que a gente vê acontecendo hoje ali no Oriente Médio e agora entre a Rússia e a Ucrânia é apenas um ensaio, um prelúdio das guerras que estão ainda previstas pela palavra de Deus. Há 3 capítulos ainda pendentes no campo profético para ser cumprido: Ezequiel 36, 37, 38 e uma parte do 39. É uma batalha que tem pelo nome Gog e Magog. Gog é o líder do povo e Magog é o povo do líder. Provavelmente a Rússia e os seus aliados, Irã, Iraque e alguns outros, irão fazer uma invasão pelo norte de Israel, nas montanhas de Golã, para poder tomar a nação santa. Mas quando você estuda Gog e Magog, você vê claramente a vitória que Deus concederá ao povo escolhido. Bom, nós durante toda a nossa vida escutamos: Israel é o povo escolhido, Israel é o povo escolhido, e de fato Israel é o povo escolhido. Uma coisa que esqueceram de te falar é: escolhido para quê, né? Desde quando nós estamos na igreja, Israel é o povo escolhido de Deus. Bom, então primeiro a pergunta é: por que Deus escolheu Israel? E a resposta é: porque Ele é soberano e Ele escolhe quem Ele quiser. Poderia ter escolhido qualquer outro povo. A segunda pergunta que precisa de uma resposta é: escolheu para quê? Só para uma coisa: para mostrar às nações do mundo o amor de Deus. Só para isso. E aí, esse Israel que você está assistindo não tem nada a ver com o Israel que Deus queria que fosse. Esse Israel que nós estamos assistindo está apostata do projeto de Deus. O projeto de Deus era que a nação Israel fosse um povo escolhido para mostrar às outras nações o seu amor. E a hora que a gente olha para Israel, a gente vê o terror. Entretanto, porém, todavia, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, que Deus não desprezou a eles, não desprezou. Haverá ainda um tempo de reconciliação, e esse tempo é esse período que nós estamos pregando, que é o período da grande tribulação. Bom, posterior a essas guerras, chegaremos ao final, na batalha do Armagedon, e depois, quando você estudar o reino milenar, no final do reino milenar acontece uma batalha mundial,
e ela também leva o mesmo nome de Gog e Magog, porque ela tem o mesmo propósito dessa que eu estou citando agora. Depois nós falamos sobre o terceiro selo, que é o cavalo preto, lembra? O cavalo preto que representa a fome. Então já veio o anticristo, depois veio as guerras, e não precisa ter segredo, gente, onde tem guerra, um dos primeiros efeitos é a fome, porque a guerra vem e devasta tudo, acaba com tudo, a guerra destrói tudo. E ontem eu mostrei os 4 efeitos da fome de maneira rápida. Primeiro eu mostrei a desnutrição total, baseado no sofrimento imposto por Nabucodonosor, quando o povo hebreu estava cativo na Babilônia. Lá diz que a sua pele se apegou aos ossos e o homem se tornou como um pedaço de pau na mão dos babilônicos. Depois eu fui a Isaías 9:20 e já falei agora a respeito do sofrimento do povo hebreu nas mãos dos assírios. Lá diz que se cortar da banda direita ainda terá fome, se comer da banda esquerda ainda não se fartará, cada um comerá a carne do seu próprio braço, ou outras versões diz a carne do seu próximo. Depois eu falei Jeremias 19:9, aonde que mostra que os pais comerão os próprios filhos, ainda narrando o sofrimento impetrado por Nabucodonosor, enquanto o povo estava preso lá na Babilônia. Por último, eu fui em Deuteronômio 29, do 53 ao 57, aonde que diz que até a placenta será comida, ou seja, no período aonde que o povo de Deus ficou no seu pior cativeiro, pior não no sentido apenas de intensidade de sofrimento, mas pior na questão de quantidade de tempo. Se eles sofreram desnutrição com apenas 70 anos na Babilônia, imagino que eles não passou há mais de 400 anos no Egito, a ponto das mulheres nem o resíduo do parto querer dispensar, eles se viram de alimento. Aí você olha para mim e diz: pastor, mas isso foi no passado. Claro que foi no passado. Volta lá por favor em Mateus 24, 21, olha o que ele diz para nós lá: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo. O que é que ele quer dizer? Que tudo que aconteceu no mundo até hoje não pode se comparar com um período que vai acontecer daqui a pouco, chamado grande tribulação. Ou seja, se no passado teve tamanha fome será ainda maior nesse período que ele está tratando de tribulação. Então ontem nós falamos a respeito dessa fome. Pode voltar lá por favor em Apocalipse, por gentileza, no versículo 3 e 4, não, no 5 e 6, Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 5, por gentileza. Então o cordeiro abriu o terceiro selo, e aí veio o ser vivente. Reparei um cavalo preto, ele tinha uma balança no 6, aí ele dá 4 alimentos, que ele diz que 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada por 1 dinheiro, e não destruas o azeite e o vinho. Aí lembra que eu disse ontem, estou apenas ainda recapitulando, que aqui tem os 4 alimentos que é a base da culinária judaica. O pão que era feito de trigo e o pão que era feito de cevada. Você nota ali naquele milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, eram 5 pães de cevada. O garoto era pobre, e por que eu sei que ele era pobre? Porque o tipo de pão que ele estava comendo, se ele fosse rico, era trigo, e as pessoas mais humildes comiam a cevada, porque a cevada era um tipo de inferior do trigo, que servia para alimentar também os porcos. Então o rico comia o pão de trigo, e os mais pobres comiam o pão de cevada, colocava um pouco de azeite, e depois tomava com um gole de vinho. Ou seja, o que o escritor João está nos mostrando, que haverá um tempo de tamanha fome, que até um pedaço de pão, seja de trigo ou de cevada, a pessoa vai ter que ter muito dinheiro para comprar. Não é porque vai faltar o dinheiro, é porque vai faltar verdadeiramente o alimento. Depois eu acho que eu terminei falando da morte ontem, versos 7 e 8, e olhei, e quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, pálido,
seu cavaleiro chamava-se Morte, o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matasse a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Aí, nesse ponto, nós desmistificamos uma morte mitológica. Falamos a respeito de Thanatos, o anjo da morte, semelhante àquele que passou lá no Egito, ali em Êxodo 12, quando o povo de Deus foi sair do cativeiro, e Deus mandou a última praga, que era a morte dos primogênitos. Então, ali a gente percebe que o texto diz que 1/4 da população é morta. Se o planeta Terra tem hoje 8 bilhões de pessoas, nós estamos falando de aproximadamente 2 bilhões de pessoas sendo ceifadas. Aí você olha para esse texto e diz: uau, como Deus é mau. Não, não é mau. Quando Deus está ceifando 1/4, é porque Ele está dando oportunidade dos outros 3/4 se arrepender. Entretanto, porém, todavia, continuando a leitura do texto, nós descobrimos lá nas trombetas que o homem prefere blasfemar. Se um dia a gente voltar para poder falar das trombetas, quando a gente chega da 4ª trombeta para a 7ª, o sofrimento é tão intenso que a Bíblia diz que os habitantes da terra morderão a própria língua, mas não se arrependerão dos seus pecados. Quando João vê que o homem morde a própria língua, eu acho que você já deu uma bocada na sua própria língua, e isso dói demasiadamente. O homem prefere morder a própria língua a se arrepender. Aí ele escreve: então receba os justos juízos de Deus. Ele não diz só apenas juízos, mas antes dos juízos ele diz justos juízos. Por que que os juízos de Deus são justos? Porque todo mundo que está sendo ajuizado teve oportunidade de arrependimento, mas por causa do coração insolente e duro, não se arrependeu, preferindo morder a própria língua. Então o juízo de Deus deixa de ser apenas um único juízo, mas seja um justo, justo e justo o que Deus está fazendo. Queridos, então, isso é lá na frente da conversa. Esse ser chamado morte, ele ceifa 1/4 da população mundial do planeta Terra. Você imagina só o que isso vai ocasionar. Aí, queridos, a gente tem várias maneiras para que isso aconteça, tá? Depois seria muito interessante que você estudasse o projeto Genoma, seria uma boa ideia. O projeto Genoma é um projeto, inclusive defendido pela NASA, é a modificação transgênica dos alimentos no DNA. Então, por exemplo, o que é o projeto Genoma? É a modificação do DNA do feijão, do arroz, do milho, dos alimentos mais consumidos pelos seres humanos. Então, por exemplo, um pé de feijão normal, um feijão normal plantado, daria 12 pés de feijão. Um feijão transgenicamente modificado no DNA produz 15, 20, 30, 50. Aí, na hora que o agricultor vai comprar a semente, de vez dele comprar a semente que dá pouco, ele prefere comprar a semente transgenicamente modificada no DNA, que ela produz muito mais, para ele poder vender muito mais. Aí a pessoa está comendo, pensando que está comendo para viver, na verdade está comendo para poder morrer. Você nunca notou que cada dia que passa, os remédios ficam mais poderosos, e à medida que os remédios ficam cada vez mais poderosos, as doenças também estão cada vez mais poderosas. Só o vírus da dengue transmutou 4 vezes a chegar agora em problemas gravíssimos, sabe? E não só a dengue, quanto tantas outras. Agora o Covid, a gente vê que cada vez tem uma cepa diferente do vírus circulando entre a humanidade. A gente não para questionar essas coisas. Por que os remédios estão cada vez mais poderosos e as pessoas continuam morrendo? Por que a gente continua comendo e cada dia mais tem doença? Porque muitas das vezes a gente nem sabe o que está se consumindo. Por quê? Pelo projeto Genoma, na multiplicação da transformação, da alteração verdadeira do DNA transgênico da semente, para que ela possa multiplicar cada vez mais. Queridos, hoje eu acho que não é mais comum, mas na década de 2000, muitas pessoas estavam morrendo ali na África,
e eles estavam morrendo apenas por causa de um artifício chamado rastro químico. É muito comum que quando você está em casa, você olha para o céu, você vê um avião e ele solta uma fumaça estranha. Aquela fumaça não tem nada de errado não, tá? Aquilo dali está envolto altitude com velocidade. Ele está basicamente na velocidade cruzeiro. Então, quando ele está muito alto, com muita velocidade, ele faz um rastro. É isso que eu estou me referindo. Mas lá na África foi diferente, eles fizeram aquele mesmo rastro, mas por falta de informação, aquele rastro que eles estavam liberando era um rastro químico, de tal forma que a pessoa, quando respirava aquele ar deixado por aquele rastro químico, com poucos meses depois ela era ceifada de doenças completamente desconhecidas. O que você precisa entender é que você tem que olhar para tudo que está acontecendo hoje e discernir que o palco está sendo montado, está esperando agora o seu protagonista, está tudo sendo desmantelado para que surja uma nova ordem mundial. Eu acho que a maioria de vocês já ouviram, pelo menos de maneira razoável, sobre a nova era, a nova ordem mundial. Por que vai ter que haver uma nova? Porque essa velha terá que ser completamente destruída. Aí surge o anticristo, resolvendo os problemas econômicos, políticos e religiosos. Um dos maiores problemas do mundo são esses três: político, religioso e econômico. Sabe, as pessoas estão desesperadas por dinheiro, as pessoas estão matando por religião, e as pessoas não se entendem de maneira política. Ele surge no cenário mundial como o salvador das nações, e então ele faz alianças com muito, mas no meio dessa semana ele quebra essa aliança, começa o período da grande tribulação, e os selos começam a serem abertos, até chegar nesse ponto da fome estarrecedora, e por consequência, a morte de quase 2 bilhões de pessoas. Está comigo até aqui? Diga amém. Vocês estão de parabéns, não houve nem mosquito voar no salão. Apocalipse 6:9. Vamos lá, redobre atenção. Redobre atenção, porque esse selo é polêmico. Esse selo responde se haverá ou não uma segunda oportunidade depois do arrebatamento da igreja. Pastor, Jesus voltou, a igreja foi arrebatada, as pessoas vão estar aqui na terra, haverá uma oportunidade para essas pessoas? O texto responde: quando ele abriu o 5º selo, você tem que se ater aos detalhes. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. 10. Eles exclamavam com grande voz: até quando, o soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, foi-lhe orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Pode voltar no 9, a pergunta que eu preciso responder é exatamente essa: haverá oportunidade de salvação depois do arrebatamento? Sim, haverá, para quem estiver vivo. Para quem morreu, só cabe o juízo. Lá em Hebreus 9:27 está escrito: está determinado o homem uma única vez morrer, e depois disso o juízo final. A oportunidade de ser salvo depois do arrebatamento é para quem estiver vivo. Para quem morreu, está sentenciado: ou ele vai ao paraíso pregoso, ou ele vai ao Seol, Hades, inferno, prisão. Ele é ressuscitado no final do reino milenar, para o juízo final, que a Bíblia chama de ressurreição para a morte, a segunda morte, para ser sentenciado e lançado na geena, no lago de fogo que arderá eternamente. O que eu estou ensinando é para quem não foi arrebatado, permaneceu vivo, haverá uma oportunidade dessa pessoa ser salva? Sim, eu vou interpretar o texto e vou ensinar que salvação é essa.
quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Nota que aonde que as almas estavam? Debaixo do altar. Note que o motivo pelo qual elas morreram, pela palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Então começa a ver os detalhes, não dá para ir no grito, você tem que se esforçar para poder me acompanhar nessa explicação que é uma vez só. Então vamos lá, é difícil para mim explicar às vezes e é difícil para você entender, mas nós precisamos nos unir nesse esforço, porque não é só o que está escrito, mas é a maneira como nós interpretamos o que está escrito, porque aquilo que está escrito, se for mal interpretado, vira uma verdade falsa no nosso coração. Então nota que quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Ok? Onde que eles foram mortos? No período da grande tribulação. Como que eu sei que foi no período da grande tribulação? Estou em Apocalipse 6, não é os que foram mortos hoje não, os que são mortos hoje têm que morrer em Cristo para ser salvo, ou então se morreu sem Cristo já está condenado. Ali está falando dos mortos no período da grande tribulação, Apocalipse 6, por isso que eu disse no domingo, quem falou, para quem falou, quando falou e por que falou. Tá, qual é a geografia que as almas se encontram? Note, debaixo do altar, o diabo não tem altar, esse altar que João está vendo é o de Deus, ok? O diabo não tem altar, no inferno não tem altar, ok? Quem tem trono, quem tem altar é o Senhor. Então as almas estão debaixo do altar. E por que elas estão debaixo do altar? Porque elas morreram no período da grande tribulação por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Opa, então eu estou vendo pessoas que morreram por causa do testemunho da palavra de Deus, e as almas dessas pessoas estão debaixo do pé do altar. Como eu sei que o diabo não tem altar, eu só posso interpretar esse altar como sendo o pé do altar de Deus. Bom, eu não vou me aprofundar nessa questão, mas na antiga aliança, o paraíso era no interior da terra. Agora que você está lendo Apocalipse, agora você vê o paraíso no pé do altar de Deus, porque Paulo diz que Jesus Cristo desceu às regiões inferiores da terra, pregou cativo do cativeiro e deu dons aos homens e subiu para o céu. Então, no Antigo Testamento, o paraíso ficava paralelo ao Seol, dividido apenas por um abismo, mas depois que Jesus foi lá, tirou de lá aqueles que creiam nele, o paraíso deixou de ser no interior da terra, e agora eu estou vendo os mortos que estão clamando por justiça debaixo do pé do altar de Deus. Verso 10: eles clamavam com grande voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Nota que essas almas que estão debaixo do pé do altar de Deus, elas estão com sede de vingança. Elas querem que Deus Todo-Poderoso vingue a morte delas, porque elas morreram em detrimento à palavra de Deus, o confirmamento e o testemunho de vida que elas deram. Verso 11 tem a resposta de Deus. Então para cada uma delas foi entregue uma vestidura branca. Nota que eles são salvos, porque vestiduras brancas nunca foi dado para quem é condenado. Só veste de branco na Bíblia quem foi absolvido, porque vestes brancas na Bíblia tem uma simbologia de atos de justiça. Nota que essas almas estão debaixo do pé do altar, elas têm sede de justiça, e agora elas estão sendo vestidas de branco. Então essas almas que morreram nesse período depois do arrebatamento, elas foram salvas, vestidas de branco. Foi-lhes orientado que guardasse ainda um pouco mais. Por que um pouco mais? Porque a grande tribulação ainda está se desenrolando. A vingança virá na Epifaneia, no final do período tribulacional. Esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Tá comigo aí? Diga amém? Amém. Beleza. Agora olha para mim aqui. Haverá salvação depois do arrebatamento para quem estiver vivo? Sim. Eu não posso dizer que não haverá só para te meter um baita de medo.
Eu tenho que ser muito responsável na interpretação bíblica. Agora veja bem, vou te dizer uma coisa, não é da maneira que você está pensando. Essa salvação após o arrebatamento é o que eu chamo de salvação tola, é uma salvação ignorante. Quando você continua lendo o livro do Apocalipse, lá mostra duas maneiras pelas quais eles serão mortos: decapitados ou degolados. Ou seja, o homem vai ter que derramar o seu próprio sangue para ser salvo. O sangue de Jesus tem poder até o arrebatamento da igreja. O sangue de Jesus tem poder no tempo parentético de Deus. O sangue de Jesus tem poder agora no tempo da graça. Mas assim que a igreja for arrebatada, não tem mais sangue de Jesus não. Agora a pessoa vai ter que derramar o próprio sangue dela, ou decapitada ou degolada, para ser salva. Mas também não é da maneira que você está pensando não. Vamos pressupor que eu fique, né? Se eu der exemplo de alguém aqui, fica chateado comigo. Eu fiquei, aí eles vão me pegar, falar: tu é um crente? Sou. Você nega Jesus? Aí eu digo assim: não nego Jesus. Então mata o seu filho. Aí vai e mata meu filho. Você nega Jesus? Eu digo: não nego. Então mata a sua esposa. Você nega Jesus, pastor? Não nego, então mata sua mãe. Eu sou o último a morrer por não negar Jesus. Olha para você ver a tragédia que uma pessoa pode levar as outras pessoas, tudo porque ela não foi arrebatada. Pastor, mas está isso na Bíblia? Está isso na Bíblia toda. Quando Jonas desobedeceu o chamado de Deus, ele colocou em risco, não foi só a vida dele não, ele colocou em risco a vida de todo mundo que estava no barco com ele. Tem muita gente correndo risco por causa da nossa incredulidade. Aí essa salvação, como é que eu chamo ela? De salvação tola. Por quê, igreja? Porque a pessoa vai ter que derramar o próprio sangue dela para ela se salvar. Ao passo que hoje ninguém precisa derramar nenhuma gota de sangue para ser salvo. Escute isso, pelo amor de Deus. Nós temos no Brasil e no mundo uma infinitude de igrejas, uma infinitude de denominações. Cada denominação prega diferente da outra, mas há um consenso entre todas as denominações do mundo. Qual é o consenso? Salvação pela graça. Para que você vai ficar aqui para ter que derramar o seu próprio sangue para se salvar, se hoje o sangue de Jesus já foi derramado na cruz do Calvário, e basta você levantar sua mão, confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus salva. A salvação hoje é pela graça de Deus. Vou jogar aberto. O cara não está conseguindo ser crente hoje na graça. Você imagina nesse tempo, Espírito Santo afastado, igreja ausente, anticristo, guerra, fome, morte, perseguição. Vai ter salvação, mas uma salvação estúpida. Para que você vai correr risco? Para que você vai colocar em risco as pessoas que você ama, se hoje o sangue de Jesus tem poder? Amém, gente? Tá, então peraí, prega forte comigo, diga: o sangue de Jesus, diga, tem poder. Aí você pergunta: para que o sangue de Jesus tem poder? Eu não sei como é que você processa informações, mas elas precisam passar por um crivo. A irmã está lavando vasilha, aí vem uma barata, aí ela fala: sangue de Jesus tem poder. Está errado, o sangue de Jesus não tem poder sobre barata. O irmão orando: meu Deus, me cubra com seu sangue. Deus olha para ele: não tem como, eu sou espírito, quem tem sangue é meu filho Jesus.
serve o sangue de Jesus então? Vou te ensinar aqui rapidinho. Na Bíblia o sangue tem mais de 20 funções. Eu falo só de 3, tudo é por causa do tempo, irmão. Toda hora que eu te negar uma informação, não é porque eu quero negar o tempo. Tem mais de 20, mas 3, se você gravar, já está bom demais comigo aqui nessa noite. Hoje, nós somos salvos porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, mas nessa época a pessoa vai ter que derramar o próprio sangue para se salvar. Pastor, para que serve o sangue de Jesus? Prega forte comigo, diga perdão, purificação, diga justificação. Vamos gravar, diga perdão, purificação, justificação. Deu para gravar, sim ou não? Então tá, no 3, 1, 2, 3, perdão, purificação, grita aí, o sangue de Jesus tem poder. Quando você vai fazer interpretação bíblica, pega aí, quando a Bíblia fala de perdão, a Bíblia está se referindo a algum pecado que você cometeu no passado. Quando a Bíblia fala de purificação, a Bíblia está se referindo a algum pecado que você pode cometer no presente. E quando a Bíblia fala de justificação, ela está se referindo com algum pecado que você pode cometer no futuro. O sangue de Jesus tem poder sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro. Segura, o sangue de Jesus tem poder sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro. O sangue de Jesus perdoou os seus pecados do passado. O sangue de Jesus está perdoando os seus pecados do presente, e o sangue de Jesus vai te justificar da ira vindoura de Deus sobre a face da terra. O sangue de Jesus tem poder para perdoar, purificar e justificar. Vai haver salvação depois do período do arrebatamento? Sim, mas é tola, é estúpida, porque o sujeito vai ter que derramar o seu próprio sangue. E hoje nós cremos que a salvação é exclusivamente pela graça. Podemos discordar de outras denominações, elas podem discordar de nós, mas não existe nenhuma denominação séria no planeta Terra que não faça uma interpretação de salvação por graça. O apóstolo Paulo disse: salvos pela graça, mediante a fé. Vamos pregar isso comigo? Diga salvo, diga pela graça, diga mediante a fé. Grita, isso não vem de nós. Diga, isso vem de Deus. Diga, isso é dom de Deus. Olha para você ver, a graça é a fonte, a fé é a ponte. Isso não vem de nós. O que não vem de nós? Nem graça e nem fé. Isso é dom. A palavra dom ali é presente de Deus para nós. Hoje somos salvos pela graça, pelo poder do sangue, que vale até o arrebatamento. A igreja foi arrebatada, quer ser salvo? Derrama o teu próprio sangue. Então, querido, deixa eu aprofundar um pouco mais nisso aqui. A matéria teológica da salvação é a soteriologia, a matéria da morte é a tanatologia e do pecado é a martiologia. Então, a teologia é igual a medicina, irmão, a mesma coisa da medicina, dá uma embolada na língua da gente, mas é os médicos lá. Então, veja bem, o que a gente entende aqui sobre soteriologia? Salvação progressista. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei como que você está me olhando e como que você está recebendo tudo que você está ouvindo, mas eu te garanto que eu estou chegando em casa e batendo a minha cabeça no travesseiro, eu estou dormindo o sono do justo. Sabe por quê? Porque eu só tenho compromisso com a verdade da palavra de Deus. Sabe, irmão, eu não vim aqui para te agradar. Eu não estou me importando quantas vezes você vai gritar, eu não estou me importando quantas vezes você vai aplaudir, eu não estou me importando com relação. Eu quero transmitir uma verdade que possa mudar a sua vida.
E qual é a verdade que eu quero transmitir agora? Nós estamos aí agora com uma das piores mentiras, uma das maiores fake news do diabo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado com isso. Cuidado. A salvação é pela graça, mas a condenação é pelas obras. Só você estudar. Para ser salvo é graça, mas para perder a salvação é de obra. Começa a fazer. Inclusive, se você continuar lendo Paulo em Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí lá no final ele diz: criados e escolhidos para as boas obras. Ou seja, o crente não faz boas obras para ser salvo, o crente faz boas obras porque ele já é salvo. Então eu sou salvo pela graça, mas eu posso perder a salvação dependendo das minhas obras. Eu não sei qual é a sua hermenêutica, eu não sei qual é a sua crença, mas eu já combati isso 1000 vezes, essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Você toma muito cuidado com isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque aquele dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ali não terminou nada, ali começou tudo. Não terminou, ali começou. Sabe por quê? Porque a igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja tricotomista. O que é a tricotomia? Ela é diferente da dicotomia. A tricotomia ensina que você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Então você não é corpo que tem uma alma e que habita um espírito, é o inverso. Você é um espírito, esse espírito possui uma alma, e essa alma e esse espírito habitam em um corpo. Isso é o ser tricotômico. Olha, então presta bastante atenção. Quando o homem morre, como que ele se desfaz? Ele se desfaz de 3 maneiras. O espírito veio de Deus e volta para Deus, porque Deus nunca vai se permitir que o espírito dele vá ao inferno. O Espírito de Deus, o Espírito veio de Deus, volta para Deus. E o corpo? O corpo veio do pó e volta para onde, gente? Para o pó. Pastor, mas e a alma? Tem 2 destinos, ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. Só tem 2 destinos. Então a gente tem que entender o seguinte, agora pega a visão. Pastor, aonde que você vê que salvação não é um projeto ainda concluído? Simples, no espírito eu fui salvo, na alma eu estou sendo salvo, e no corpo eu serei salvo. Vou repetir, o homem é um ser tricotômico, um espírito que possui uma alma e que habita um corpo. Na verdade, te enganaram a vida toda, falaram que você é um ser humano, tendo experiências espirituais, mas teologicamente você é um ser espiritual tendo experiências humanas. É o inverso do que te ensinaram. Quase tudo que você sabe de céu e inferno é mitologia, é história de... Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver, irmão. É falácia de pregadores. Irmão, o microfone não aceita emoção, desaforo e ignorância. Eu já vi pastor atrás de púlpito orar para Deus curar útero de homem. Sabe aqueles pastor assim bem empolgado, que ele quer impressionar bastante, orar para Deus curar útero masculino. Será que ele não estudou que esse é um órgão competente apenas ao corpo feminino? Então, deixa eu te dizer uma coisa, sou um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. Quando eu morro, o que acontece? O meu espírito veio de Deus, volta para Deus. A palavra espírito é ruach, a alma é o psique, vontade, razão e emoção, e o meu corpo é soma ou massa, veio do pó e volta para o pó. No espírito eu já fui salvo, porque o espírito é de Deus. Na alma eu estou sendo salvo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, nega-se a si mesmo e siga-me. E no corpo eu serei salvo. Como que eu serei salvo? Um dia o meu corpo será transformado em um corpo de glória. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 53, Paulo diz que aquilo que é corruptível se revestirá daquilo que é incorruptível, aquilo que é mortal se revestirá daquilo que é imortal, aquilo que é carnal se revestirá daquilo que é espiritual. E ele diz: ó morte, aonde está a tua vitória? Parece que Paulo chacoalha na frente da morte, parece que Paulo, ele está brincando e dizendo: morte, o maior inimigo do corpo foi você, a morte levou todos os corpos, mas ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Qual vitória que ele nos dá? Sobre a morte. Aleluias. Está comigo? Diga amém. Amém. Haverá salvação? Sim. Tola, ignorante, vai ter que derramar o seu próprio sangue. Hoje a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós. O que não vem de nós, nem a graça nem a fé, é tudo de Deus.
Mais um selo, 12. Vi quando ele abriu o 6º selo, querido. Então aconteceu um enorme terremoto. Então agora são efeitos geofísicos. Vai acontecer isso em todo o período dos selos das trombetas e das taças, ok? Nas trombetas de maneira mais definida, rios, água doce, água salgada, relvas, sol, lua, estrela. Aqui está de maneira geral. Quando ele abriu o 6º selo, então aconteceu um enorme terremoto, o sol ficou escurecido como coberto com uma roupa de luto, né, preto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. As estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados de uma figueira por um terrível vendaval. Tem mais? E assim, o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. 15. Aconteceu que os reis, da terra, os príncipes, 2, os generais, 3, os ricos, 4, os poderosos, 5, todos, enfim, escravos, 6 e livres, 7, buscaram refugiar-se nas cavernas e entraram nas rochas das montanhas. Grava as classes. Então, pode passar. Então, passaram a berrar, gritar, como eu faço aqui de vez em quando, para as montanhas e os rochedos. E o que eles gritavam? Aqueles 7 classes, eles gritavam o quê? Caiam sobre nós e nos esconda, nos oculta da face de 2 pessoas, nota, do que se assenta no trono, no caso Deus, e da ira do Cordeiro, no caso Jesus. Está comigo? Tá, o raciocínio? Não adianta você ficar aqui 3 dias e falar, nossa, foi uma bênção, você não aprendeu nada, né? Então volta lá, por favor, o versículo anterior. Então aconteceu que aí, então, essa turma, nota que são todas as classes sociais, de reis a escravos, de governantes a livres. Todos eles buscavam refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Por quê? Volta antes. Porque o céu se enrola, como se fosse uma folha de papel. Passa o 15. Vai ao 16, quando o céu se enrola como fosse uma folha de papel, aquelas 7 classes que eu acabei de ler, eles começam a berrar, para os montes e as montanhas caírem sobre eles, para ver se eles se escondem de 2 pessoas. Primeiro, daquele que se assenta no trono, Deus, e segundo, da ira do Cordeiro. Bom, eu assim, continuo estudando tanto quanto devo, e fico perguntando assim, ira do Cordeiro? O Cordeiro é um animal mais manso que existe. Se ele tivesse falado ira do leão, a ira do tigre, a ira do urso, que são animais mais ferozes, ok? O Cordeiro é animal, inclusive a Bíblia compara o crente com um cordeiro, com ovelha. Jesus, o cordeiro que tira o pecado, que ele é manso. Só que ali agora o cordeiro está o que, gente? Irado. E aí eu pergunto, Espírito Santo, por que o cordeiro está irado se ele é manso? E o Espírito Santo me responde, porque o homem pecou tanto, que até aquele que é manso se irou contra ele. O homem pecou tanto. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado. Nunca houve uma geração na história da humanidade que desse tanta credibilidade a essa palavra, multiplicado, não só no sentido de quantidade, mas de intensidade. Antigamente se matava, hoje rouba, estupra, mata, esquarteja e queima. Não basta só matar, não. Hoje o cara vai roubar a bolsa de uma pessoa, não basta só roubar, não, ele tem que matar também. Não basta o homem discutir com a mulher, não, tem que dar 30 facadas nela. Então a nossa geração multiplicou o pecado em quantidade e intensidade.
até o cordeiro, que é um animal manso, ficou irado. Até um cordeiro, que é manso, ficou completamente irado. Aí, quando o céu se enrola e o homem olha para o céu, ele vê a face do que está assentado no trono. Parece que ele não está tão satisfeito com os que aqui ficaram, e da ira do cordeiro. Por quê? Porque quando Deus olha, ele só vê o pecado, porque aquelas pessoas que ficaram aqui, só ficaram por quê? Porque não creram verdadeiramente em Jesus. E se tem uma coisa que ira o coração de Deus, é esse fato. Então você começa a pensar, o que é a ira do cordeiro? O que é um Deus irado? Tá, se você cair na mão do diabo, Deus tira, amém? Se você cair na mão do homem, Deus tira também. Mas se você cair na mão de Deus, quem te livra? John Wesley, se não me engano, são tantos nomes, um dos pais da igreja pregou, se alguém souber me fala aí, um dos sermões mais impactantes da história do cristianismo. O tema era, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Esse sermão foi pregado na Inglaterra. Estou aqui levantando a sobrancelha para pensar quem realmente pregou o sermão, e na biografia diz que à medida que ele pregava o sermão, horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado, os membros da igreja travavam nos bancos, porque à medida que ele pregava, era tão real que eles estavam vendo a terra sendo aberta debaixo dos seus pés, e as chamas de fogo esquentando a sola dos seus sapatos. Se você cair na mão do diabo, Deus vai te tirar dela. Se você cair na mão do homem, Deus te tira dela. Mas se você cair na mão de Deus, eu quero ver como que você sai. Ninguém te tira. O cordeiro está irado. O último selo, escuta bem, nós estamos em Apocalipse 6, está vendo? Mas o sétimo selo só está no capítulo 8. Pastor, por que não está no capítulo 7? Porque o Apocalipse, ele tem os seus tempos parentéticos. Vai acontecendo coisas menores entre os acontecimentos maiores. Por isso que nós vamos sair do 6 e direto para o 8. Olha o que acontece em Apocalipse 8, 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve-se absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente meia hora. Verso 2. Então observei os 7 anjos que se encontravam em pé perante Deus, e lhe foram entregues, grita aí comigo, diga 7 trombetas. Então, veja bem, o primeiro selo é o cavalo branco, o segundo é o vermelho, o terceiro é o preto, o quarto é o amarelo, o quinto são os mártires, o sexto é as transformações geofísicas, no sol, na lua, nas estrelas e no céu. E o sétimo, pastor, o que é o sétimo selo? O sétimo selo é a ordem para se tocar a primeira trombeta. Volta no 1, olha para você ver o que diz o 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus, por aproximadamente quanto tempo, gente? Aí eu não sou obtuso e ignorante para contar 30 minutos. O que João está querendo dizer? Que haverá um tempo de silêncio, aproximadamente meia hora. Inclusive disseram que nesse momento as irmãs terão uma tremenda dificuldade. Minha mulher principalmente, ela veio falando na minha orelha lá de casa até aqui na porta. Eu até fiquei meio assim, fiquei calado, falei, Jesus, eu vou pregar o que hoje? E ela, não para um minuto. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio no céu. Espera aí, o que está acontecendo? O céu não é lugar de silêncio, não é? A Bíblia não diz que os serafins têm 6 asas, 2 tampam os pés, 2 voam e 2 tampam o rosto?
porque até os anjos que nunca pecaram precisam se proteger de tamanha glória do Deus que eles adoram, e aí eles proclamam 24 horas, santo, 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 santo é o Senhor. O céu nunca ficou calado, o céu é lugar de adoração, de aleluia, de glórias, de santidade. O céu o tempo todo está entoando ao Senhor louvor e adoração. O único momento que a Bíblia diz que houve silêncio no céu foi esse aí. Pastor, por que houve silêncio no céu por cerca de meia hora? Verso 2 diz: então observei os 7 anjos que se encontraram em pé perante Deus, e lhes foram entregue 7 trombetas. Já viu quando você toma um susto e aquilo te paralisa? Você fica inerte, você fica assim, você não sabe o que você faz, você paralisa mesmo, não tem outra expressão. Você é tão surpreendido. Já viu quando você vai falar para alguém que o outro faleceu, e esse outro que faleceu é a pessoa que ela ama? Ela surta assim, ela dá um vácuo, um vago assim, ela não sabe, ela fica parada. Aí depois de um tempinho ela chora, rasga a roupa, mas inicialmente ela fica anestesiada, paralisada. Até os anjos interromperam a adoração. Por quê? Por tamanha desgraça que eles estão vendo que vai acontecer com o toque das 7 trombetas que serão liberadas. Até os anjos ficaram assustados com o que vai acontecer no planeta Terra quando for liberado o toque das 7 trombetas. Irmãos, o tempo mais importante que nós estamos vivendo é esse tempo chamado agora. O tempo mais importante de toda a nossa história é agora. Só tem um jeito de se livrar de tudo isso. O homem vai tentar de todas as maneiras o homem vai tentar sair, se livrar desse período da grande tribulação, mas não vai conseguir. Põe Amós 9:2 para mim, tentar caminhar em Amós 9:2. Olha para você ver o que Deus usou o profeta Amós para deixar registrado no Antigo Testamento, capítulo 9. Mesmo que cavem até o Seol, as profundezas dali, a minha mão os alcançará e os tirará. Ainda que subam aos céus, dali os farei descer. E se tentarem se esconder no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. E se buscarem as profundezas do mar para se ocultarem dos meus olhos, darei ordem à grande serpente e elas os morderá. Alguém disse que esse texto está profetizando uma tentativa humana de se escapar do juízo divino. Quando a grande tribulação começar a ocorrer, o homem tentará de todas as formas fugir do juízo divino. A grande pergunta é: será que o homem conseguirá fugir? Claro que não. Alguns escatologistas interpretam esse texto da seguinte maneira, volto 2, eles dizem assim: mesmo que cavem até o Seol, ou até o interior da terra, está se referindo a cidades subterrâneas. Eu não sei se você sabe, mas em vários países do mundo já existe cidade subterrânea. A maior e melhor cidade subterrânea que existe fica na Rússia, em Moscou, na Praça Vermelha. É uma cidade subterrânea debaixo da Praça Vermelha, em Moscou, que pode viver lá embaixo centenas de homens durante 7 anos, sem precisar voltar à superfície do planeta Terra, exatamente o período da grande tribulação. Por isso que Amós diz: mesmo que cavem até o Seol, ou o interior da terra, cidades subterrâneas, as profundezas dali, a minha mão os alcançará e os tirará dali. Ainda que subam aos céus, de lá farei descê-los. Aí agora ele fala de cidades espaciais. A gente está vendo que no futuro bem próximo a humanidade poderá passar as férias na Lua.
há um grande projeto para poder colonizar outros planetas do sistema. É tudo uma tentativa de, quando colapsar isso aqui, Terra, sistema do planeta Terra entrar em colapso, colapsar, e a gente tem cidade subterrânea ou cidades espaciais. Hoje, alguns megas empresários já foram várias vezes lá e voltaram. Por quê? Esse Elon Musk mesmo aí, ele tem vários projetos de levar turistas a outros lugares do espaço. É isso que ele está dizendo. Mesmo que cavem lá no fundo cidade subterrânea, e ainda que suba aos altos céus, de lá os farei descer. Se tentar esconder no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Se buscarem as profundezas do mar para se ocultarem dos meus olhos, darei ordem aos grandes serpentes e elas o morderá. Parece fazer uma referência a submarinos atômicos. A nossa própria Petrobras tem vários submarinos atômicos que podem ficar submersos 7 anos no fundo do mar, sem voltar à superfície. O homem vai tentar fazer de tudo para se safar desse período de julgamento. Entretanto, eu e você sabemos que ninguém tem condições de se safar da ira divina. Davi escrevia no Salmo, se não me engano, 139, ele diz: Senhor, de onde me fugirei da sua presença? Senhor, de onde me afastarei de ti? Se eu me esconder debaixo da minha cama, o Senhor ali está. Se eu subir ao alto, o Senhor está. A sua destra, a sua mão direita, o tempo todo me guiará. Então não tem como o homem fugir. A única forma de se salvar do período da grande tribulação é em Cristo Jesus. O único que é o Salvador da humanidade é Cristo Jesus. A única maneira de se salvar de tudo isso é ter o seu nome escrito no livro da vida. A única maneira é permanecer firme no caminho que nós estamos caminhando. O único caminho que nós podemos fazer é o caminho do verdadeiro arrependimento, é permanecer a nossa vida diante da cruz de Cristo. Antigamente nós cantávamos um hino que ele dizia assim: vai valer a pena. O que vai valer a pena? Passar por tudo que nós estamos passando, porque quando tudo isso estiver acontecendo aqui nessa terra, nós já não estaremos mais aqui. Essa é a nossa esperança. Queridos, nós precisamos viver no arrependimento, nós precisamos viver na metanoia, na mudança de pensamento, de propósito, de direção na nossa vida. Não tem dinheiro que possa te livrar disso, não tem estudo que pode, não tem diploma, não tem curso de faculdade, não tem nada que você, não tem remédio, não tem submarino, não tem cidades, não tem nenhum artifício humano que possa te livrar desse tempo que não seja Jesus. Somente Jesus Cristo, Ele é o Salvador da humanidade. Eu quero terminar então hoje falando um pouco, no tempo que tenho, a respeito do arrependimento. Nós precisamos entender que uma vida cristã salutar, saudável, é uma vida cristã que passa pelo verdadeiro arrependimento. Inclusive, quero terminar te fazendo um alerta: toma muito cuidado com um evangelho que existe por aí, que diz que você não precisa se arrepender, que você não precisa se converter, você pode ser crente sem congregar, não precisa ter pastor, não precisa perdoar, não, você não precisa mais dizimar, sabe por quê? Isso era antigamente. Não, cuidado com essas heresias. De uma vez salvo, salvo para sempre. Nós precisamos expor a nossa vida o tempo todo à palavra de Deus, nós precisamos viver no arrependimento do Senhor, precisamos nos converter, precisamos nos santificar a cada dia. Eu não sei se você já leu ali em 1 Coríntios, Paulo vai falar dos santos em Cristo e santificados. Se eu já sou santo em Cristo, por que eu preciso me santificar? Porque uma coisa é a minha santidade posicional e outra coisa é a minha santidade processual. Uma santidade não exime a outra. Quando Deus me olha, Ele me olha como santo. Por que Ele me olha como santo? Porque em Cristo eu sou santificado, isso é a minha posição. Mas o fato de Deus me ver santo através de Cristo
não me exime da minha santidade processual. Santidade não é um ponto teológico, santidade não é um discurso da teologia sistemática, santidade é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo, e ela mora dentro de cada um de nós. Santidade não é nunca ter se caído, santidade é sempre estar se levantando, santidade não é nunca ter se sujado, santidade é sempre estar se lavando com o sangue de Jesus Cristo. A igreja precisa avançar na evangelização, a igreja precisa avançar no conhecimento, mas a igreja tem que regressar no amor, a igreja tem que regressar na santidade, a igreja precisa voltar a se arrepender dos seus pecados. A igreja não pode apenas ter momentos de festa, Deus ainda requer de nós lágrimas sinceras de quebrantamento e de arrependimento no nosso coração. Eu quero terminar um pouco falando de arrependimento. Coloca Mateus 3, 1 e 2. Eu leio rápido e falo rápido e a gente termina rápido. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Nota que sempre ele vai linkar brevidade de reino com postura de arrependimento. Sempre quando você lê um texto escatológico, ou você vai encontrar vigilância ou arrependimento. Sempre. O próprio Cristo falou: vigiai, porque o tempo está próximo. Ou é vigilância ou arrependimento. Aqui eu estou com João está começando seu ministério no deserto da Judeia. A pregação do sujeito era: arrependei-vos porque próximo está o reino dos céus. Ou seja, para a brevidade do reino dos céus, eu tenho que estar sempre numa postura de arrependimento. Aí você sabe o que acontece com João, não sabe? O pescoço dele é colocado em cima de uma bandeja. João está morto e sepultado, ele está execrado. Agora surge um novo pregador. Esse pregador é mais importante do que todos os outros. O nome dele é Jesus Cristo. Ele ficava ali em Nazaré, na região da Galileia, conversando com pescadores e lavadeiras, crianças e homens simplórios. Olha o que ele diz em Mateus 4:17. João sai e entra esse Cristo. Daquele momento em diante, de qual momento? Do momento da morte de João, porque o primeiro a pregar o arrependimento foi João, porque João linkou arrependimento com brevidade do reino de Deus. Aí, daquele momento em diante que João foi morto, a cabeça posta na bandeja, passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. Quando João pregou: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus, ele estava dizendo que o reino dos céus que estava próximo era Jesus. Mas agora o próprio Jesus, que é o reino encarnado, ali ele já não diz está próximo, agora ele diz: já é chegado o reino dos céus, porque Jesus é a própria encarnação do reino. Daquele momento em diante da morte de João Batista, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque eu estou aqui, chegou o reino, eu sou o reino sou eu, o reino dos céus está aqui. E sempre quando o reino de Deus está, tem que haver vigilância e arrependimento. Beleza, João Batista vai embora, Jesus também, ele vai assunto ao céu. Começa agora a era apostólica, agora começa um novo pregador. Vai a Atos 3:19, é o primeiro sermão que é pregado fora, depois que Jesus foi ao céu. E arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, pois, para que assim seja apagado os vossos pecados. Note que pecados todos nós temos, mas nem todos os pecados poderão ser apagados, porque só há pecados apagados, porque se os pecados forem confessados, nós somos da teologia confissional, ok? Se não houver confissão, não haverá perdão de pecados. Eu não sei se você consegue ver no texto, como eu posso ver, agora é acrescido algo que Jesus não disse. João Batista diz: arrependei-vos, ok? Jesus diz: arrependei-vos. Agora Pedro não diz arrependei-vos apenas, Pedro acrescenta um ingrediente a mais, ele diz: arrependei-vos, portanto, grita aí, convertei-vos. Então agora é necessário, não é só se arrepender, agora é necessário converter. Explica para mim, pastor, qual que é a diferença? Te explico. Arrependimento é mudança e conversão é permanecer na mudança que Deus fez. Então tá, vamos mais. Aí agora sai Pedro, entra o fera, entra o brabo da Bíblia, agora entra o senhor Paulo, o pastor Paulo, em Atos 26:19. Atos 26:19, entra o pastor Paulo, ele está diante de nada mais, nada menos do que o rei Agripa.
pregando para gentios, judeus e reis. Sendo assim, o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependesse e convertesse suas vidas a Deus, praticando obras que denotasse seu sincero arrependimento. Opa, então Paulo vai na mesma teologia petrina. Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos. Paulo diz agora: arrependei-vos e convertei-vos. Mas Jesus não disse arrependimento e conversão. João não disse arrependimento e conversão. Pastor, me explica por que Jesus e João pregam só arrependimento e por que Pedro e Paulo exigem arrepender e converter. Muito simples. Quando João Batista pregou e quando Jesus pregou, Jesus não tinha morrido na cruz, então o novo nascimento não estava disponível, por isso que só podia se arrepender. Mas depois que Jesus Cristo foi morrer naquela cruz, agora nós podemos arrepender dos nossos pecados e se converter, porque o arrependimento é uma mudança, mas a conversão é permanecer na mudança que Deus fez. Por isso que nós estamos vendo: arrependei-vos e convertei-vos a sua vida para Deus, praticando obras que denotassem o seu sincero amor. Tá, para aí e pensa. Agora, vamos terminar com 1 João 1, 1 João 1,19, que violento. 1 João 1,19, está lá perto do Apocalipse, onde você estava. 1 de João 1,19, perdão, 1,9, brother, fui longe, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Não, deixa lá. Se confessarmos os nossos pecados, então nota que aqui parece que é necessário só confessar, que é o arrependimento. Nota que aqui ele não exige conversão, só confissão. Pastor, a Bíblia é complexa, cada hora você fala uma coisa diferente, a minha cabeça fica embaralhada. Não, é só você começar a ler ela com as lentes de Cristo, aquele que escreveu. Veja bem, quando João e Jesus pregou, era só arrependimento, sabe por quê? Não tinha novo nascimento. Quando Pedro e Paulo pregou, tinha conversão. Por quê? Porque aí na nova aliança, além do arrependimento, tem que permanecer no arrependimento, que é converter. Mas agora João está falando de confessar. Por quê? Porque agora João está escrevendo só para a igreja, e a igreja não precisa se converter, mas a igreja todo dia precisa voltar a se arrepender. Eu não preciso falar para você se converter, você já está convertido, amém? Mas não é o fato de estar convertido que te exime de ter uma vida debaixo de arrependimento. Então, você tem que tomar cuidado. Ele está falando aqui só para a igreja. Quando Pedro e Paulo pregou, ele estava pregando para ímpio. O ímpio tinha que arrepender e converter. O crente já está convertido, amém? Mas o fato de você ser convertido não te exime da responsabilidade de se arrepender todos os dias. Pastor, eu não quero me arrepender de nada, não me arrependo de nada. Uau. Então vai a Hebreus 10, 26. Vamos ver se não. Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés, morreram sem misericórdia, mediante a palavra e acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto mais castigo merece quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo que ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em mim, outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Volta para mim no verso 26. Toma muito cuidado para não virar as costas para Deus. Toma muito cuidado para você não se apostatar da fé.
Toma muito cuidado para você não esquecer de se arrepender. Você sabe para quem que Paulo estava escrevendo isso? Para os caras que era da igreja e deixou de vir na igreja. Como é que eu sei disso? Verso 25. Não abandone a tradição de se reunir como igreja, seguindo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motive uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Qual dia? Quarta, quinta, sexta? Não, esse dia é o dia da volta de Jesus. Não vivemos dele, não, volta lá, no 25, deixa no 25, não abandone a tradição de nos reunir como igreja. Pastor, quem está na igreja não peca? Quem está na igreja peca, só não vive na prática do pecado. Tem gente que acha que vir na igreja, não, 3 dias, e amanhã tem 3 cultos, irmão, maná servia para cada dia. Essa mensagem que eu estou pregando é só para hoje, amanhã você tem que voltar, porque Deus tem maná novo para você. Pegou? Então vamos lá, não abandoneis a tradição de congregar, de reunir como igreja. Sabe por quê? Olha o 26, parou de vir na igreja? Vive deliberadamente em pecado. O pecado deixa de ser um acidente, começa a ser uma prática da pessoa. A pessoa começa a gostar de pecar. Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados, mas horrível expectativa de juízo de fogo ardente, presta a consumir todos os inimigos, irmãos, de Deus. Opa, então ele chama de inimigo 2 tipos de pessoa: primeiro, os que deixam de vir na igreja; segundo, os que deixaram e viveram no pecado. Por que viraram inimigo de Deus? Porque trocaram a santidade de Deus pelo pecado do mundo. Queridos, o arrependimento foi ensinado por João Batista, o arrependimento foi pregado por Jesus, o arrependimento foi pregado pelo apóstolo Pedro, e o arrependimento foi pregado pelo apóstolo Paulo. Você acha por que esses 4 grandes homens pregaram arrependimento? Porque não existe cristianismo sem arrependimento, não existe salvação sem arrependimento. Pastor, eu não quero me arrepender dos meus pecados. Uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os que não querem se aproximar de Deus, se arrepender dos seus pecados. Não sei se você consegue ver, mas esses que não querem se arrepender, eles se tornam inimigos de Deus. Agora vem a maior gravidade, porque não quer se arrepender. Verso 28, olha para você ver que coisa terrível. Ora, se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morreram sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem ferir os pés dos o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado, insultou o Espírito da graça. Sabe que quando a pessoa não quer se arrepender, a pessoa não quer viver na presença de Deus, a pessoa não quer congregar, a pessoa não quer se santificar, na verdade ela está cometendo uma afronta, na verdade uma afronta tripla, ela está pecando contra a Trindade. Pastor, me mostra esse pecado contra a Trindade sobre quem não quer se arrepender. A Bíblia diz que aqueles que não querem se arrepender, calcará aos pés do Filho de Deus, 1, profanando o sangue da aliança; 2, ultrajando o Espírito da graça. Ou seja, o pecado contra a Trindade está aqui, contra o Pai porque pisou no seu Filho, contra o Filho porque profanou o seu sangue, e contra o Espírito Santo porque ultrajou o Espírito da graça. Aí ele termina no juízo, no 30 e 31, dizendo: porquanto nós conhecemos aquele que declarou. Quem é esse que declarou? Deus: a mim pertence a vingança. E outro trecho o Senhor disse: o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Mas esse é o tempo de se consertar com Deus, esse é o tempo de se voltar para o Senhor, amém? Fica de pé, o louvor vem me ajudar. Vai. Pode ser, vai sim. Muito bem. Feche os teus olhos por um instante.
Fecha os teus olhos. Por um instante se desligue agora dessa pessoa que está do seu lado, direito ou esquerdo. Agora só importa uma pessoa, você e Cristo. Eu não estou aqui para te pôr medo, não estou aqui para te criticar, não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para poder te alertar. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Se você souber, entoa esse hino ao Senhor. Me sustentas em minha dor. E aí? Isso me leva mais perto de ti. Uau! Mais perto dos seus caminhos. Declare, declare. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Ao redor de cada esquina, Esse lugar está cheio da glória de Deus. acima de cada montanha. Eu não procuro por coroa. Aleluias! Desesperado eu te busco. E aí? Frenético acredito. Declare. Que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Vai. Eu te direi. O que? Vai valer a pena. Pode ser melhor, pode ser melhor. Vai valer Vai. a pena. Vai, e aqui é água branca. Vai valer a pena. Vai. mesmo. Vai. Que vai valer a pena. Uau. Tá começando a ficar bonito. Vai valer a pena. Que vai valer a pena Oh. mesmo. Não compreendo os seus caminhos, Oh, glórias! mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, Senhor. Me sustentas em minha dor. Oh, glórias! Isso me leva mais perto de ti, mais perto
Esse lugar está cheio da glória de Deus. Xaradarabaçô, dorobodô, darabaxaradadacá, darabacê, xodokodoroboçô, dorobedê, daracere, falabacê, xedecadaramassalamaná, xadarabaçu, dorodocô, delcidorodoná, darabecê, daramacê, levarrama, abaxodocotoroboçô, xodoroxorobecê, ricantaramacê, lebalabaçu, zudeque, derebaçalá. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Esse lugar está cheio do poder de Deus. Decantaramaxadá, darabaçou, dorocô, docô, xobou, doroxodocadamá, darabassalabassalei, xadeque, derebaçu, xudonocô, bostolababá, rabecantaremas. Esse lugar está cheio do poder de Deus. Aleluias. Graças a Deus. Shobodoko dadaba, rasedeke darabasu dorobofloboche defebesi dadabanas. Esse lugar está sendo inundado pela glória de Deus. A presença de Jesus é real neste lugar. Aleluias. Glórias, glórias, glórias. Mais, Senhor. Essa noite está entrando para a nossa história. Maravilhas, maravilhas. Graças a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero terminar esse seminário fazendo um apelo nessa noite. A Bíblia disse que com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa para a salvação. Com o coração a gente crê que Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos, e nós confessamos com os nossos lábios, e o nosso nome é escrito no livro da vida. Eu quero terminar esse seminário fazendo um apelo a dois tipos de pessoa nessa noite. E eu queria que agora você fechasse os seus olhos. E o Espírito Santo tem falado ao seu coração nesses 3 dias. E agora Ele vai cobrar de você uma decisão. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que até hoje não entregou a sua vida para Jesus. Eu não estou perguntando quanto tempo você vem à igreja. Eu não estou perguntando se o seu parente é pastor, pastora. Eu estou perguntando se tem alguém aqui nessa noite que até hoje não confessou com seus próprios lábios ao Senhor Jesus Cristo, e aprendeu que a única maneira de ser salvo de tudo isso é entregando a sua vida para Jesus. E você está aqui hoje, e o Espírito Santo está testificando isso no seu coração, e você quer se entregar para Jesus hoje. Eu queria chamar você, eu queria convocar você a tomar essa decisão. E talvez você está aqui e andou desviado do caminho do Senhor, e você se afastou da presença de Deus, mas hoje Ele está te chamando de volta. Eu quero falar com o segundo tipo de pessoa. O primeiro, aqueles que querem entregar-se a Cristo. O segundo, aqueles que querem retornar aos caminhos do Senhor. Eu preciso saber se aqui dentro tem alguém que quer se entregar a Cristo, ou alguém que quer retornar aos caminhos do Senhor. Se tiver, eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Se tem alguém aqui que quer confessar a Cristo, ou retornar aos caminhos de Jesus, eu quero que você levante a sua mão em alto. Eu queria pedir que um diácono me ajudasse. Eu queria que o diácono pegasse essa pessoa e viesse aqui à frente, porque eu quero orar por essas pessoas. Eu queria que você que levantou as mãos saísse do seu lugar, para que nós pudéssemos orar pela sua vida. Você que está tomando essa
essa decisão, eu quero dizer que vai valer a pena. Deus está chamando pessoas aqui, Deus está chamando pessoas aqui, vai valer a pena. Tome essa decisão. Isto, vem até aqui, eu quero orar por vocês. Aleluias. Temos 2 pessoas aqui. Tem mais alguém aí que quer tomar essa decisão? Vai valer a pena. Isto, vem, fica aqui desse lado. Vem, hoje é noite de salvação, hoje é noite de reconciliação, é com você. Sai daí, é com você. O Espírito Santo está te chamando agora, é a sua oportunidade. É noite de se consertar com Deus, é noite de se entregar na presença de Jesus. Tem mais uma pessoa chegando aqui, aleluias. Tem mais uma pessoa vindo ali. Hoje é noite de salvação nesta casa, hoje é noite de arrependimento nesta casa. Jesus está aqui, Jesus está fazendo uma obra nesse lugar. Oh, declare. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Uau. Oh, vai valer a pena. Oh, segura aí, queridos. Deus está te chamando para um concerto. A trombeta vai soar. Só aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida serão arrebatados. Você já está alertado. O sangue da sua alma não corre mais sobre a minha vida. Aqui nós temos algumas pessoas que estão retornando, outras estão aceitando a Cristo. E essa decisão é exatamente o que o Senhor disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei deles no último dia. Talvez você está aí porque você está se envergonhando, mas naquele dia é Ele que vai se envergonhar de você. Então toma uma decisão, sai do seu lugar, vem até Cristo. Única coisa que vai acontecer com você é o seu nome ser escrito no livro da vida, e naquele dia o seu corpo será transformado em um corpo de glória. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui, deixa eu falar com elas.